Shalom, shalom, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que a graça do Pai esteja sobre nós, amém? Em nome de Jesus. Hoje é a irmã Geni que vai trazer a palavra, vamos ouvir aí o que o Senhor tem preparado para nós nesse momento, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, o Senhor é Deus, a tua misericórdia e o teu favor duram para sempre, e colocamos agora nossas vidas diante de ti, e que toda manifestação das trevas, ó Pai querido, seja verdadeiramente dissipada pelo poder da tua luz. O Senhor é Deus, estamos confiando, Senhor, tu és suficiente, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua filha, livra a tua filha de todo mal. Em nome de Jesus, que as palavras da tua filha sejam ungidas pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então vamos lá. Em nome de Jesus, a irmã Geni vai estar com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus aqui. Marca. Shalom, shalom. Agora deu certo. Boa noite, queridos. Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre finanças com propósito. É um tema que eu gosto de falar. E eu vou começar com um versículo, Romanos 8, 28. Aqui é a NVI. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, aí, entre parênteses, obedecem, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Sabemos que Deus é um Deus de propósitos. E, ultimamente, eu tenho feito essa oração, que eu esteja sempre dentro do propósito do Senhor, sempre. E tanto é que as viagens que eu fiz, essa última, foram acontecendo vários propósitos, de repente, de Deus, assim, foi muito tremendo. E com as finanças, tudo que a gente fizer, eu entendo, precisa ter propósito, porque tudo foi criado com propósito. Até um liquidificador, ele foi criado para quê? Para moer os alimentos, máquina de lavar para lavar as roupas. E quando eles perdem este propósito, eles não servem para mais nada. Assim com a gente. Exatamente igual. Se nós não estivermos alinhados com o propósito do Senhor, a gente não vai avançar. A gente vai ficar dando volta e nem percebe muitas vezes, certo? E essa palavra propósito, a definição dela, achei muito interessante. Estabelecimento de uma coisa, colocando-a em vista. Olha aqui. Não perder de vista. É exatamente isso. A gente não pode sair do propósito. E a gente tem tantas palavras de Deus nos alertando para isso, tantas, Josué 1, não se desvia para a direita, para a esquerda. Tem uma outra que eu gosto muito também, que fala assim, ainda que você se desvie para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de você para te dizer, ei, vai para cá. Ele faz assim com a gente, é tremendo, que ele é o Deus das chances. E propósito também é o pão da proposição, que eram 12 pães de trigo. Então, todos nós queremos estar neste lugar, que é no centro da vontade do Senhor, cumprindo os seus propósitos em nós e através de nós. E com as finanças não é diferente. E sabemos que nosso Deus é um Deus de aliança, ele é um Deus de pactos, é um Deus que cumpre as suas promessas. Nós podemos confiar, ele cumpre a sua palavra. Então, nós podemos depositar nossa confiança nele. Mas a aliança tem duas partes. E nós? A pergunta da reflexão. Temos cumprido nossa parte na aliança, nessa questão de finanças? É nossa responsabilidade obedecer?
para que sejam cumpridas todas as promessas ou propósitos contidas na palavra. Essa é a nossa parte na aliança, fundamentalmente. Em Gênesis 17, versículo 1 e 2, mostra um pouquinho dessa parte nossa na aliança. Sendo Abraão de 99 anos de idade, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A primeira vez que ele se revela como El Shaddai. Porque sabemos que o Senhor vai se revelar a nós de forma diferente, conforme as nossas necessidades, não é assim? Ele é tremendo. A multiforme sabedoria dele é tremendo. Anda na minha presença e ser perfeito. O que ele quer dizer com isso? Tenha intimidade comigo, aprenda comigo, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou suprir tudo para você. Eu é que vou. Porque com 99 anos ele ainda não tinha promessa de tantos anos e ainda não tinha se cumprido. Ele estava, né, desesperançado. A palavra El significa aquele que é forte. Shaddai, aquele que amamenta. A visão, a imagem é como se fosse de uma mãe mesmo, gente, sabe? Suprindo a necessidade do bebê. A imagem de Deus como forte provedor, aquele que dá força, aquele que satisfaz, aquele que é generoso, aquele que supre todas as necessidades dos seus filhos e filhas. É o Deus que dá a vida, é o Deus que é frutífero. Quando a gente cumpre nosso propósito nas finanças, a gente vai frutificar. Isso é com certeza absoluta. E ele multiplicaria a descendência de Abrão abundantemente de forma sobrenatural. Não é forma natural. É incrível isso. É de forma sobrenatural. Então, ele dá a vida, é frutífero e multiplica. Versículo 2. Aí ele fala da aliança. E porém o meu concerto, porém a minha aliança, porém o meu pacto entre mim e te multiplicarei abundantemente. Ele já vem com a promessa. Quando a gente vai estudar aliança, já vem a promessa. É tremendo. E aliança, todo mundo já sabe, né? Berite, pacto, promessa, é uma ordenança divina com sinais e garantias. Nós temos garantia na aliança, que vai se cumprir. E sabemos que o Senhor cumpre, e a nossa parte é obedecermos. A obediência é o amor em ação, é praticar aquilo que sabemos. Daí seremos prudentes, construindo nossa casa sobre a rocha. Porque aí as tempestades virão, mas nós e a nossa família permaneceremos firmes na rocha, porque sabemos que as tempestades vêm, não somos tolos para ficar pensando no mundo utópico, que é só vitória, que é só alegria, que o dia mal vem. A Bíblia fala isso muito, né? Muito. Efésios 6, precisamos estar preparados com a armadura, porque vai vir o dia mal, e outras passagens. Então, por causa dos alicerces construídos por nós, alinhados com a palavra, quando a gente obedece, é o amor em ação, é o amor ágape. Porque a gente sabe que... Não, deixa eu falar de Maria um pouquinho. Maria, quando disse sim ao anjo Gabriel, ela concordou com a palavra, ela concordou com o propósito. Quando a gente concorda com a palavra já é o propósito de Deus. Essa é a grande revelação, gente. Tão simples. Já é o propósito de Deus, está tudo aqui. E aí, que a gente escuta as pessoas, né? Ah, eu quero saber o meu propósito, o meu chamado. Tem até um livro maravilhoso, 40 dias, 40 capítulos sobre o propósito, e você vai ver que é tudo muito simples. É exatamente isso. Claro que o Senhor tem um chamado especial para cada um, não estou falando disso, né? Tá? Mas o propósito do Senhor para aquela jovem mulher, que ela não era sacerdotisa, ela não era levita,
ela era mulher como nós aqui, não tinha nenhum cargo, uma moça nova, e aí ele escolheu ela para gerar o Filho de Deus. E quando ela disse sim, foi quando ela disse sim, ali naquele momento, ela concordou com a palavra do anjo, diferente de Zacarias, que já estava, pastor, estava ministrando ontem aí sobre Zacarias, exatamente isso. Quando, ontem, né? Exatamente, concordar com a palavra nos estabelece no propósito, nos alinha no propósito, isso mesmo. E aí, ele, por ser sacerdote, já tinha perdido a fé, e aí ele, mas como? Porque Maria perguntou o como dela, o como, mas como se dará isso? Só porque ela queria saber, não era falta de fé. E até eu penso que o anjo gostou disso, porque ele pôde falar para ela, era uma conversa. Ela sentiu aquele medo daquele sobrenatural, mas depois ela já estava conversando com ele. E aí Zacarias já perdeu a voz. E para o profeta, para o sacerdote, para o levita perder a voz, meu pai, ele ficou ali 9 meses sem voz. Não foi fácil, não. Foi um juízo bem pesado para ele, bem pesado. Então, ela, naquele momento, ela foi semeada pelo poder do Altíssimo, que a palavra é semente. E a palavra de Deus é o propósito de Deus para a humanidade. Então, quando concordamos a palavra, quando obedecemos, já estamos cumprindo o seu propósito em nós. A gente já está no caminho. É isso aí. Com as finanças é a mesma coisa. Quando obedecemos ao Senhor, devolvendo nossos dízimos e entregando nossas ofertas, e primícias também, estamos agindo em amor, cumprindo o propósito de Deus nessa área. Eu fiquei 2 meses sem fazer atividade física por causa de uma cirurgia. E achei interessante, quando eu retornei à academia, meu professor disse que o músculo tem uma memória. Eu não lembrava disso. Quando eu pratico os exercícios, essas memórias dos músculos são ativados e potencializados. Então, quando a gente obedece a palavra, o propósito ele é potencializado, ativado e potencializado, não é diferente. E eu entendi que acontece da mesma forma com a palavra de Deus. Quando conhecemos a palavra e praticamos, nossos músculos espirituais são ativados pelo Espírito Santo, trazendo memórias ao Pai Celestial. E também memórias são levantadas diante dele, mas também em nós, que é uma mão dupla. E com relação, é a mesma coisa com as finanças. E eu quero falar um pouquinho de ofertas, que é o amor em ação. São mandamentos instituídos pelo Senhor, porque obediência é o amor em ação. João 14, 21, ele fala isso. Muitos anos atrás o Senhor me deu essa palavra. Achei interessante. Muitos anos me deu esse entendimento desse versículo. E eu conversando com uma pessoa desviada, estava até na academia, bota aí uns 20 anos atrás. E na esteira lá, aí você é uma... Amo, amo a Deus, amo. Você pratica a palavra? Hã? Ah, então tá. Você a pratica? Você conhece, pratica? Com aquele balde de água fria. Aí parei, não fui avante não, que é para refletir, né? Não quero ficar, né, botando na pessoa. Então, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama, olha a chave aqui. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, a obediência ativa a revelação de quem Deus é. Porque isso é a base de tudo. Crescer no conhecimento e na graça do Senhor Yeshua. É isso que é a vida eterna. Não é um tempo, não é um lugar, não. A vida eterna é conhecimento, conhecer a Deus, como o único Deus verdadeiro é seu Filho que enviaste. Então, ele ativa a revelação. E no João 14, 24, ele diz: quem não me ama, é bem simples, gente, a palavra que a gente lê, né? Não obedece às minhas palavras.
E ele falou que quem não obedece é insensato, porque está fazendo o quê? Construindo a casa, edificando sobre a areia. Vai vir a tempestade, vai derrubar tudo, ai, 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 ui, 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 e a gente já sabe como é que é, né? E vamos lá. Mas o que é finanças com propósito? É você fazer a sua parte na aliança. É você saber administrar suas finanças, você gerenciar. É difícil para nós sem a ajuda do Espírito Santo, mas também é um dom. Tem pessoas que do mundo que têm essa capacidade, né? Mas precisamos sempre dele e também de sabedoria, né? E é muito fácil a gente pedir para o Senhor, porque Tiago fala que o Senhor nunca nos lança imposto. Tipo assim, não, não vou te dar sabedoria. Não, não, ele é generoso, ele dá liberalmente. Então a gente precisa pedir. Sabemos que tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Falamos isso, mas na hora de praticar, muitas das vezes fica difícil, porque é mental, é uma coisa mental, é cultural. A gente aprende e também forma um padrão de comportamento, como a gente foi criado. Então, esse é o nosso propósito. Aí, qual é o nosso propósito aqui na Terra? Aqui, agora vem uma outra chave. Como é a nossa parte na aliança administrar, isso fala de mordomia. Isso está lá em Lucas 12, 42. O Senhor chamou todos os cristãos, vou abrir aqui para ler. Lucas 12, 42. Disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel? Olha só, não é só mordomo, é fiel. Fiel e prudente. Prudente, aquele que constrói na rocha, sua casa. Fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração, a alimentação. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Olha a recompensa. Quando, em verdade, vos digo que sobre todos os seus bens ele o porá. Ele coloca no lugar de autoridade, de governo, no mundo espiritual e natural. Mas se aquele servo disser em seu coração: ah, o meu senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Ou seja, usar o mau uso dos bens que ele tem para administrar. Virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e em uma hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. É muito sério. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, meu Deus, será castigado com muitos açoites. Isso é um juízo de Deus, não é o diabo, não, gente. É o juízo de Deus. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que é muito fordado, muito se lhe pedirá. É verdade. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, ele fala que somos mordomos. E mordomo é aquele que administra e zela por algo que é colocado sob sua responsabilidade. Então, a gente está falando de responsabilidade. Mordomia envolve responsabilidade. Sob sua responsabilidade, e é o proprietário, o dono, quem determina as normas para o bom desempenho da função do mordomo. E a gente já sabe que o dono é o Senhor. E as normas estão todas aqui na Sagrada Escritura. Precisamos de sabedoria do Senhor para cumprir este propósito. Já falei isso. Entregar dízimos e ofertas e primícias ao reino é você devolver ao reino de Deus. É essa visão. A gente está entregando com o sacerdote, está entregando. Mas também você tem que ter a visão que você está
entregando no reino, você está investindo no reino de Deus. Isso também é mordomia, cuidar das coisas do Pai Celestial aqui na Terra. E obediência, vocês sabem que a obediência para o Senhor é tão importante que o Senhor usa a boca profética de Samuel para trazer uma grande revelação. Está lá em 1 Samuel 15, 22, quando Saul desobedece. Ele fala assim, ele pensa que está obedecendo. Essa que é a questão. O engano já tinha tomado conta. Aí ele fala, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Jesus. Aqui eu tenho a visão que quando a gente atende a palavra, que é muito próximo de obediência, né? Você atende rápido, mesmo que demore um pouquinho, não faz mal. Para o Senhor, sobe como um perfume agradável, porque também é sacrifício. Porque a gente está deixando de fazer coisas, está obedecendo a Ele, o que a nossa carne quer, porque sabemos que é uma batalha. Quando a gente fala, irmãs, não vamos nos enganar. Malaquias 3:10, ele vai falar 3 vezes é o Senhor dos Exércitos, em 3 versículos. É o Senhor dos Exércitos. É uma batalha quando a gente fala de finanças, dízimos e primícias. É uma batalha, porque a cultura, a gente ouve no mundo, é totalmente diferente, né? Então, se você dá, você perde. No reino, na cultura do reino, não. Quanto mais você dá, mais você vai receber. E com certeza, a palavra diz que Isaac semeou na crise porque ele obedeceu. Aí, ó, ele obedeceu ao Senhor. Ele ia ficar no lugar, o Senhor falou, não, vai para lá, vai para Gerar. Era crise, não tinha como naturalmente plantar e colher, não tinha, não tinha. Mas porque ele obedeceu e ele semeou naquela terra, ele colheu 100 por um. E num ano, gente, muito rápido, num ano. Então, mesmo na crise, eu não tenho, poxa, vai me fazer falta ali. Ei, coloca diante do Senhor, para um pouquinho, vai lá, jejua, espera um pouquinho, porque o Senhor não vai olhar a quantidade, ele vai olhar o coração, porque começa com pouco e depois você já vai entregando mais. No início é difícil para a gente, a nossa carne, mas conforme vai obedecendo, é igual perdoar. O perdão é muito difícil. É muito difícil. Não vamos dizer que é fácil, porque não é. Mas só que, principalmente da primeira, segunda, terceira vez, mas da 100ª vez, milésima, porque isso acontece, independente da outra pessoa, às vezes, a gente ofende os outros também sem querer. Não é só nós que somos ofendidos, né? Então, às vezes acordam no dia mal, qualquer coisa, mulher então hormonal, mesma coisa. Depois que você começa a perdoar, aí é fácil, aí você já vai fácil, já vai fluindo, é um fluir. Então, a decisão é para o início, que é mais difícil. Não é perseverar, é não sair ali daquele propósito, né? Então, 1 Timóteo, aí agora eu quero falar do relacionamento. A gente começou falando de amor, né? O amor em ação, que a obediência dízimos e propósitos, é o amor em ação, entregar a obediência. Mas nós vamos falar agora do amor ao dinheiro. Vocês sabem que nós temos um relacionamento com o dinheiro. Nós temos um relacionamento. A mulher é incrível, nós mulheres. A gente vai para a rua, olhar vitrine e pensa numa sandália, num sapato, fica namorando a vitrine, namora, até casar com ela. É verdade isso. Uma vez eu no shopping, pequenininho, na hora do almoço, eu parei na loja e vi 2 homens conversando, né?
olhando a loja, aí eu escutei, achei tão interessante. Não sei como uma mulher consegue comprar tanto sapato. Eu não entendo isso. Aí eu, é. Agora, além desse relacionamento, que a gente está falando de amor, também é o emocional, é igual a comida. A gente tem relacionamento com a comida, tem relacionamento com as coisas que a gente vai comprar emocionalmente. Cultural, se sente feliz porque está comprando uma roupa nova. Eu já passei por isso. Sente feliz porque vou numa festa e preciso de uma roupa nova. Para quê, gente? Tanta roupa, não preciso mais nada. Graças a Deus já passei isso. E outra coisa, vem muito de padrão de comportamento, de infância, de como a gente era a nossa vida, nossa criação, porque nós éramos de uma família muito pobre. Nós não passamos fome, mas nós não tínhamos, passamos muita necessidade. Então não tinha nem sapato. Nós somos 5 irmãos, tinha um sapato só. O mocassim da escola era o mocassim que eu andava para tudo, até em festinha. E depois eu comprava um monte de sapato, gente. Eu não sabia por quê. Quando eu entendi que eu estava relacionado meu emocional com aquela época, sabe, foi uma revelação. Gente, eu pude parar de fazer isso. Parar. Eu não preciso de sair. Igual bolsa. Bolsa, então, dura muito. Gente, dura muito. Para que comprar tanta bolsa? Sabe? Então, aí já é o quê? Inteligência financeira, sabedoria. Mas precisa pesquisar, se olhar para dentro. Tem que olhar para dentro. Porque é muito interessante. Comer a mesma coisa. A minha mãe era analfabeta, mas ela amava a família. E quando o filho chorava, bebê, ela dava comida, dava comida. E a gente aprendeu assim. Meus irmãos são mais fortinhos. Só que aí, quando eu entendi isso, gente, eu ainda era nova, porque eu, com 6 meses, ela contava com orgulho, porque o pediatra falava assim: sua filha não está crescendo para o comprimento só para os lados. Na foto, minha mão era de lãzinha, assim, de tão gordinha, minha mãozinha. E aí eu entendi que eu ficava ansiosa, eu ficava triste, ou ficava qualquer coisa. Eu ia comer, não estava com fome, não. Eu ia comer. Tinha que satisfazer aquilo de alguma forma, preencher aquela necessidade. Então, é da mesma forma com as finanças, não tem diferença. E aí eu aprendi, aí comecei, claro, a orar e domínio próprio para tudo. E graças a Deus a gente consegue manter, né? Então, em 1 Timóteo 6,10, ele vai trazer essa chave maravilhosa. Fala assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No mundo dizem assim: ah, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, não é. É o amor ao dinheiro. Como está o nosso relacionamento? É saudável com o dinheiro? É isso aí. Porque ele está dizendo que existe um amor, tá? Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos, não poucos. Ou seja, elas mesmas, com as escolhas dela, se autoflagelam. É muito sério. Não é diabo. E as pessoas culpam tudo o diabo. Tudo é diabo. Mas não é. Elas mesmas, as escolhas dela. Raiz aqui é o que dá sustentação, é o que está escondido na terra, é o que vai sustentar a árvore. Então, isso aí. Tá. Aí eu pergunto, né? Como está o seu relacionamento com o dinheiro? Aí já falei. Nós, mulheres, temos o hábito de namorar as vitrines e tal, tal. Por isso que Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Ele aqui está linkando, o Senhor está trazendo um link, uma conexão entre o amor ao dinheiro, tá? E o serviço. Olha isso, gente. É forte. Ele fala assim: porque odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
Não podeis servir. São dois reinos, o reino de Deus e o império das trevas. Não podemos. São dois sistemas, dois reinos. Então, Jesus aqui conecta o serviço e o amor com amor, serviço e mordomia, né? Eu já falei. Ele faz uma conexão. E aí, como que a gente pode sair disso? Ele vai dar a receita aqui, no versículo seguinte, Timóteo, versículo 11. Como nós devemos fazer para nos livrar desse sistema onde nós mesmos entramos. Ele fala assim, ó, tu, porém, homem de Deus, ou mulher de Deus, foge dessas ciladas, sai correndo, ó, como José fez, bate em retirada. Hoje eu olho, sério, gente, eu estou brincando, não. Eu passo pelas vitrines, tudo, os feriados tudo aberto, eu estou olhando assim, quando começa a gostar, eu falei, ei, já estou indo embora. Já vi, já comi com os olhos, até comi, gente, já comi com os olhos, estou deliciada, já estou bem. Então, senão, não dá certo. Porque a gente pode cair, né? Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas ciladas. Essa palavra cilada é muito forte. A definição são ardis, artimanhas, enganos, astúcias satânicas. Então, qual é a imagem? Ele está dizendo aqui que quando nós fazemos essas escolhas, tá? De não gerenciar bem, não administrar bem as finanças, comprar, outra coisa, é bom pedir ao Senhor, né? Ofertas, ofertas no mercado. Eu, às vezes, ainda luto com isso, tá? Eu não preciso, mas eu vejo a oferta, sei que está um preço bom, vou comprar. Não! Eu digo não, 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 não. Eu não preciso. Me ajuda, Senhor, a dizer não, porque senão a gente acaba gastando e não usa. É roupa, é comida, não usa. Estou falando por mim, né? Então, fugir. E aí, ele fala, então, que essa cilada é uma emboscada que o inimigo arma e a gente cai nela. E aí ele dá a instrução: segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, a constância, perseverança, aí, ó, segue a perseverança e a mansidão. Tem que ser manso para herdar a terra. Se for tudo nervoso, não vai conseguir. Tem que aprender com o Senhor. Vem aprender comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, cilada é um ataque de tocaia. Olha aí, é uma emboscada, é um local estratégico. Olha só, para esperar e atacar o inimigo ou a caça. Também é uma atitude que tem como objetivo enganar e trair. Então, ciladas são truques ou manipulações destinadas a enganar alguém. Olha isso, gente. As ciladas do diabo são aqueles esquemas inteligentes usados por Satanás para nos enredar por meio da tentação, da sedução, da ameaça ou intimidação. Também é. E Efésios 6,11 nos ensina como nos proteger, né? Vista-se de toda a armadura, fortalecendo no Senhor, na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Para quê? Qual o propósito? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Então, aí eu vou falar um pouquinho agora sobre os dízimos, que a gente já está até pouco tempo. Esse assunto é muito extenso. Vou lá para Gênesis 14. Como Abrão, né? Ainda era Abrão, um homem que não era guerreiro. Gênesis 14. Um homem que não era guerreiro, mas ele entrou numa guerra para salvar o sobrinho dele, que tinha sido levado cativo com todos os seus bens, mulheres, filhos, tudo. Gênesis 14, 19 e 20. Ele fala assim, começando no 16, e tornou a trazer, ele teve vitória, tá? E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o
povo. Ele trouxe tudo, o Senhor deu uma grande vitória para ele. E no 18, diz que Melquisedeque, rei de Salém, que é Shalom, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, que é Elion. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, meu Deus, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Então a gente vê aqui que Abrão deu o dízimo de tudo que ele tinha conquistado. E a pergunta é: quem está te alimentando com pão e vinho? É ali que você vai devolver seu dízimo. Quem está trazendo para você o pão e o vinho, é ali que você vai dar o dízimo de tudo, incluindo os tributos, tá? Não pode tirar os tributos, como é que diz? Pega o salário líquido. Não, é o bruto. É o bruto. Tem que pegar, tirar o ISS, imposto de renda, e aí você vai fazer certo, porque é o 10% de tudo. E aí ele fala lá também, Lucas 20, 19, no 25, Jesus foi testado pelos fariseus lá. Ah, vocês têm que pagar o tributo, não precisa pagar e tal. Sabemos que tu és mestre. Eles foram falando a verdade para Jesus, né? Mas aí Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui nós entendemos, tributo é para ser pago. E as coisas do reino também. Ele provou isso aqui. Nós sabemos que os dias de hoje são dias de opressão do governo, autoritário, maligno. Nós não concordamos com a corrupção roubalheira, mas precisamos pagar. Naquela época de Yeshua não era diferente. Acho que era até pior, porque os tributos eram muito altos. E nós precisamos pagar, porque enquanto eu trabalhava, que eu sou aposentada, como eu via os colegas reclamando do imposto de renda. Meu Deus, como eu via. Acho que a irmã Dirce sabe disso também. Servidora pública também, né? Meu Deus, mas reclamavam muito. E aquilo contamina. Quando eu começava a vir na minha mente de ficar indignada, eu tinha que orar, sair daquele ambiente, porque é para agradecer. Então, agradecer, atitude de agradecimento, eu não quero saber. Então, como é que vai ser? Se eu quero ganhar mais, aí eu vou pagar mais imposto de renda, como é que vai ser? Eu vou querer pagar menos imposto de renda e receber menos? Então, então, tem que ter um coração grato por tudo que o Senhor tem nos entregado para ser mordomos, para ser gerentes de tudo que Ele nos deu. Provérbios, agora vamos falar um pouquinho de oferta. Provérbio 11, 25 fala que o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O 28. Quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará. Mas os justos florescerão como a folhagem verdejantes. Justos, aquele que pratica a justiça, que obedece. Isaías 56, 17. Todos estes trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração, que somos nós. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, porquanto a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. A salvação é chegada para todos os gentios. Então, quando a gente leva oferta, e como eu falei no videozinho, a oferta é um ato de amor também, porque ele diz que é para dar com alegria, não por necessidade, nem por obrigação, não. Acontece que, quando a gente começa, a gente decide praticar o que é correto no reino, com os dízimos e ofertas, no início vai ficar como pesado, é igual perdão.
fica pesado. A gente faz uma escolha, porque a nossa alma não quer fazer. É a nossa alma que não quer fazer. Então, fica um pouco pesado, é uma luta, mas a gente ora e faz, como eu falei. Depois vai ficando leve. Então, no início, parece que é obrigação que a gente está fazendo, por obrigação, mas não é. A gente está dando, aí começa a se alegrar de propósito. A chave é essa. Quando vem esse peso, fala assim, eu quero me alegrar quando for entregar. Essa é a chave. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, vai nos fortalecer. E a alegria é o fruto do Espírito. A gente conquista, a gente produz esse fruto, né? Então é tremendo. E eu vou ler rápido Malaquias, porque não vai dar, né, para desenvolver muito, mas eu vou deixar registrado Malaquias aqui, que é muito importante, é cheio de chaves esse capítulo, essas palavras, que todo mundo já conhece, mas é muito mal compreendido, é muito mal meditado, né? Trazei todos os dízimos, dá uma instrução, uma ordem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Olha o propósito. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, que haja suprimento. Experimenta do meu poder. Diz o Senhor dos Exércitos, a batalha, se eu não vos abrir as janelas do céu, oportunidades que ele traz. Muitas oportunidades. Isso envolve até a gente não ficar doente, não precisar gastar com remédio. Falei com uma irmã que, gente, ela ficou 2 meses com problema de coluna. Já gastou uma fortuna em remédio, coitada. Porque fica confessando a palavra, confessa, 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 mas não age. Sabe? Não age. Aí, ai, Senhor, amém. Mas a gente vai estar conversando, o tempo que eu não falava com ela. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Já aconteceu comigo, queridos, da minha máquina de lavar, dá ruim. De repente parou. Eu peguei essa palavra aqui, eu ungi a minha máquina e falei, Senhor, está escrito aqui, o Senhor disse que vai abrir essa oportunidade, o Senhor derrama a bênção. Ela voltou e saí. Acho que eu fiquei sem fé. E saí, eu falei, não vou ver agora não. Tinha que fazer, para a rua fui. Quando eu voltei, liguei. Aí, ó, a pastora Joselma também já fez isso. Que bom. Aí, o Espírito Santo eu só estava funcionando, para a glória de Deus. E por causa de vós, e por causa das nossas escolhas, e por causa da nossa obediência, por causa do nosso amor em ação, atitude de amor, ele mesmo repreende o devorador. Nós não precisamos repreender o devorador, está escrito aqui, gente. Ele repreende. Senhor, o Senhor disse que vai repreender, então só entrega a ti. Repreender para que não vos consuma o fruto da terra, tudo que a gente faz, né? Trabalha. E a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo versículo, o Deus da batalha. E todas as nações saberão, vos chamarão bem-aventurados, felizes, afortunados, sortudos, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Seremos, quer dizer, as outras nações, os outros povos, as outras pessoas ao redor da gente verão, elas verão isso. Por quê? Porque a intimidade com o Senhor, nessa parte, aqui é a imagem do Senhor dos Exércitos, porque é uma guerra. A gente não pode ficar enganado. É uma guerra quando a gente vai trazer dízimos, é uma guerra quando a gente vai trazer oferta e primícias. Mas eu disse, depois fica fácil, porque o diabo sabe que não tem mais lugar nem a alma. Você vai fazendo, aí a alma. Alguém falou, eu escutei 66 dias. Você precisa repetir aquilo para poder você fazer fácil aquele hábito, para se tornar um hábito. 66 vezes. Antes era 21, agora são 66 vezes, ficou mais difícil. Sério? Você tem que repetir 66 vezes para poder romper ali aquele hábito.
e ficar natural. Por isso que os anos vão passando e a gente já consegue fazer. E aí, aquele negócio, né? Não pense que vai ficar parado, não, porque as ofertas vão aumentando, você vai entendendo mais, aí quanto mais você dá, mais você recebe, e quanto mais você faz, mais você recebe, porque tudo que a gente faz para o Senhor, nunca a gente deve nada para Ele, muito pelo contrário. Isaac na crise. E a outra palavra diz também, pague os seus votos a Deus. Salmo 50, para fechar. Eu tinha anotado aqui, já estava esquecendo. Salmo 50. Aqui é versículo 9. Vou ler rapidinho. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. O Senhor não precisa de nada disso. Olha aí, Ele quer ver o nosso coração. Conheço todas as aves do monte, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, eu não te diria, diz o Senhor, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Olha só, que entendimento lindo isso aqui. Aí ele vem no 14 com a instrução. E no 15, oferece a Deus sacrifício de louvor, olha aí, e paga ao Altíssimo os teus votos. Eu entendo que os votos também são dízimos, devolver, oferta, primícia. Eu entendo assim. E 15, aí ele dá a promessa: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. Deixa eu orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Nós começamos falando sobre o amor, Pai, em nome de Jesus, falando que tu és um Deus de propósito, tu és um Deus de aliança, um Deus de pactos. O Senhor cumpre as suas promessas, Senhor Deus. Sabemos disso, que o Senhor age em todas as coisas para o nosso bem, Pai. E nos ajuda, Senhor Deus, a cumprir a nossa parte na aliança com responsabilidade. Nos ajuda a ser mordomos fiéis, Senhor Deus, nessa área de finanças, Senhor. Vem nos ajudar a dizer sim, Pai, em nome de Jesus. Maria, ela teve o sonho dela destruído, Senhor Deus. Um sonho de casamento que levava 7 dias, para que o sonho do eterno se realizasse. Muitas das vezes, precisa que um sonho nosso, que não era nem de Deus, olha aí, se cumprisse, para que a gente possa fazer o sonho de Deus, cumprir o sonho de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, quebra em nós, Senhor, esse amor ao dinheiro, nos ajuda, Senhor, a ser mordomos fiéis. Nos ajuda a dar sabedoria para a gente gerenciar as finanças, Pai. Nos ajuda a ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, Senhor. Queremos ter essa visão cada vez mais, esse entendimento. Livra-nos, Senhor, das ciladas, Pai. Nos ajuda a fugir dessas artimanhas, desses enganos, dessas seduções, dessas tentações. Livra-nos desse mal. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Muito obrigada, Senhor, conforme o poder que em nós o Senhor opera. Então, opera em nós o Teu poder, Senhor, Pai, nessa área, porque queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus, também nessa área de finanças, Pai, em nome de Jesus. Queremos, sim, fazer como Isaac, em obediência, Pai, mesmo na crise, investir, semear ali. E ele, no mesmo ano, não passou de um ano, ele colheu 100 unidades, por uma unidade, a cada R$ 1, ele colheu R$ 100. Meu Deus, se ele investiu R$ 10, ele colheu R$ 1.000. É uma matemática fora de série. Obrigada, Senhor, porque Tu és o El Shaddai, aquele que provê todas as coisas para nós. O Senhor é o provedor, é o mais que suficiente, Ele nos amamenta, Ele cuida de nós. E, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora ativar, Senhor, ativar essa unção, Pai, em nome de Jesus, na vida do Ministério Morra,
de todos que estão aí, esses que vão chegar, Senhor. Até aqueles, Pai, em nome de Jesus, que estão no Grupo Oséias, que são de outros ministérios, Pai, que aprendam, Senhor, a ofertar, a trazer uma oferta de gratidão, Senhor, por tanto que tem recebido, porque a palavra diz que é digno de receber aquele que traz a instrução. Trouxe o pão e o vinho, trouxe o pão e o vinho. Pai, em nome de Jesus, abre a mente, eu quero esticar a mente, nós te pedimos, estica a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, e quero declarar, Pai, em nome de Jesus, oferta em abundância, Pai. E eu lembrei que como Jesus, como é tão importante essa parte, porque o próprio Jesus, ele ficou assentado ali na arca do tesouro, observando as pessoas que lançavam, Pai, porque ele se agrada, o próprio Deus se agrada disso, sobe como cheiro suave, é um memorial, está escrito nos livros, vai escrevendo tudo sobre essas atitudes nossas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que tenham esse entendimento, Pai, todas essas pessoas. Eu quero declarar esse novo ciclo, Senhor, para o Ministério Morra, para o Grupo Oséias, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Amém, amém, glória a Deus, palavra tremenda, palavra poderosa, muitas coisas aqui, eu creio que o Senhor vai trazer, vai aumentar, trazer crescimento nessas revelações, não é que a irmã trouxe para nós, graças a Deus, e aqui, amados, o que eu gostei muito, gostei de muitas coisas, bastante anotações, mas eu quero dizer que coisa tremenda ao ouvir Maria teve seu sonho de casamento destruído para produzir o propósito de Deus, para estar ali, não é, com tudo que ela tinha, a sua idade, a sua virgindade, a sua santidade, a sua reputação, tudo ali depositado aos pés do Senhor. Então, amados, isso fala não apenas de um dinheiro, uma finança, isso fala de uma entrega, de um coração disposto a servir a Deus com tudo que temos, com tudo que somos. Esses dias, nosso filho está produzindo algumas coisas no Senhor, e o nome assim do e-book dele se chama o Dinheiro é do Diabo? É uma pergunta que ele está fazendo. E uma das coisas que ele trouxe ali de uma maneira muito tremenda é que quando nós nos achegamos a Deus, normalmente não queremos nos envolver com as finanças e falamos o que é que tem a ver Deus e o dinheiro. Mas não é interessante que pedimos para a mesma pessoa que usa a sua boca para pedir a provisão para Deus, não tem a mesma mão para abençoar o reino de Deus. Não é interessante isso? O que acontece? Deus está ou não está envolvido com as nossas finanças? Ou seja, Deus nos quer por inteiro. Essa moça, essa jovem, ela teve que se entregar por inteiro. Então, ela passou pelo risco de ter que sair da sua casa, ela teve que renunciar a todas as coisas, mas também ela teve que renunciar à sua casa, um lugar onde ela tinha segurança. Ah, foram fazer o censo, era a lei da época, mas ela estava com um bebezinho já na sua barriga e ela teve que, talvez no sonho dela, ela pudesse ter seu filho num lugar aconchegante, pudesse ter algumas coisas que o dinheiro que eles tinham na época poderia comprar, e ela teve que abrir mão, inclusive das finanças, para poder cumprir o propósito de Deus. Outra coisa que falou ao meu coração foi a respeito dessas tentações, essas iscas que o adversário traz para nós, para que nós fiquemos enredados com aquilo que são as roupas. Eu, por exemplo, eu tenho que pedir para o meu esposo ali me ajudar, porque eu falo para ele, você viu tal oferta de tal lugar assim, assim, para mim, é oferta relâmpago. Aí ele falava, é o relâmpago que vai cair na tua cabeça. Não é? Porque verdadeiramente, às vezes, vem alguns exageros no coração da gente, então nós precisamos pedir para o Senhor, graças a Deus pela vida do pastor Alexandre, que está sempre ali falando comigo, ô meu amor, não precisa disso, e também quando ele vê alguma coisa que tem alguma pertinência, né, eu chego e falo para ele, ele fala para mim, não, vamos ver lá, aí, graças a Deus, ele é extremamente generoso, mas se eu deixar por mim mesma, eu percebo, amados, que eu me enredo com facilidade. É algo que Deus precisa tratar na minha vida, não é? Eu te entendo. E os nossos penduricalhos, não é? Eita, gosta pouco. Mas às vezes serve mesmo por uma
tentação, por algo assim. E é difícil para mim, no caso, por quê? Porque passei um tempo muito grande, sempre na dependência. Posso isso, posso aquilo outro, sempre olhando aquilo que pudesse ser o mais em conta possível. Só que há um caminho entre a mesquinharia e a abundância da parte de Deus. Há um caminho entre aquilo que é supérfluo e a abundância de Deus. Então, que o Senhor nos dê graça. Palavra muito poderosa essa. E que o Senhor me dê graça em primeiro lugar. Estou aqui abrindo meu coração em primeiro lugar, para que eu não caia nessas emboscadas do adversário. Porquanto quero estar sempre bonitinha, bem arrumadinha, mas se isso se tornar um laço para os meus pés, eu preciso estar atenta e permitir que o Senhor sonde o meu coração. Achei muito interessante o caminho que ela fez, o caminho profético, amor, propósito, aliança, pacto, tudo isso para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, de nos fazer semelhantes à imagem do seu Filho amado Jesus. Então, graças a Deus por essa palavra, vamos abraçá-la com mansidão, amém? Em nome de Jesus, vamos abraçar a palavra de Deus com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Amém? A nossa alma às vezes cativa, a nossa alma às vezes idólatra, porque o Senhor fala que a avareza é idolatria, então nós precisamos entender isso. Assim como a avareza, também a egolatria, ela pode se manifestar numa vaidade em extremo. Na verdade, eu estava lendo esses dias um homem chamado Spurgeon, ele estava falando a respeito de que a nossa santidade, ela não consegue atingir a verdadeira santidade. Ele falou, ainda bem que aquele que tem a representação do sacerdócio perfeito, ele tem assim, aqui na sua testa, uma placa de ouro escrita, santidade ao Senhor. Então é o nosso Cristo, porque nós às vezes nos orgulhamos do nosso progresso espiritual, então nós estamos felizes, meu progresso espiritual, tal. Daqui a pouco estamos incorrendo em orgulho, não é? E às vezes estamos felizes também com algo que o Senhor nos dá, aí nos tornamos vaidosos. Então, amados, o homem em si mesmo, ele é toda iniquidade. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, justo pelo injusto, e nós podemos entrar na presença de Deus e falar, trata comigo, porque eu quero ser parecida com o Senhor. Amém? Então vamos ficar com essa palavra em nome de Jesus. Amanhã temos o nosso encontro ali no Oséias, às 7h15. Amém? Pastor Alexandre já escreveu aqui algumas vezes para que eu não esquecesse, o que é muito fácil de acontecer, não é? Então, amanhã, 7h15, Oséias, sábado e domingo será às 15 horas por conta de uma movimentação. Sim, pastora Joselma, por conta de uma movimentação que teremos aqui na nossa casa, graças a Deus por isso. Amém? Deus abençoe, guarde. E shalom, shalom. Fiquem na graça. Glória a Deus. Muito obrigada, irmã Geni. Deus te abençoe. Glória a Deus.